Olá, bom dia. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez na casa de Deus. Alegria maior ainda quando, depois de algum tempo, alguns não poderem vir aqui a esse lugar e estarmos aqui presentes nesse lugar tão especial de adoração. E você também que está em casa, nos acompanhando, adorando a Deus no seu sofá, na sua cama, na sua sala, onde quer que seja, você também adorando a Deus nesse momento. Eu gostaria de fechar os meus olhos nesse momento para falar com Deus, e gostaria que você também fizesse isso. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia, ela é tremenda. A Tua misericórdia, ela alcança qualquer pessoa onde quer que esteja. E eu tenho certeza que ela já nos alcançou, ao ponto de nos incomodar para estarmos nesse momento Te adorando. Que essa adoração seja de coração, que essa adoração venha transformar a vida de cada pessoa, e que a Tua palavra venha iluminar os nossos olhos, para que passemos a ver de acordo com o que o Senhor quer, com o que o Senhor deseja. Perdoa os nossos pecados, e esteja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, eu sempre, desde criança, gostei muito de histórias. Eu acredito que toda criança gosta muito de história. E a Bíblia traz histórias incríveis para a gente. Eu me lembro, quando eu era criança, e meu pai gostava muito de contar histórias. E ele contava histórias do tempo de quando ele era criança, que morava na roça, lá no interior do Espírito Santo. E a gente se sentava na sala para ouvir as histórias do meu pai. Infelizmente, nosso paizinho não está mais em nosso meio. Ele se foi. Mas aquelas histórias ficaram em nossa mente. E eu acho que nunca serão apagadas. E a Bíblia traz para a gente também histórias incríveis, histórias emocionantes, histórias de aventuras, histórias de heróis que Deus atuou na vida deles, histórias das mais diversas possíveis. E como a gente gosta muito de história, hoje nós iremos acompanhar uma história maravilhosa que está no Novo Testamento. Antes da gente entrar nessa história, eu costumo dizer, por onde eu vou, que existem 3 técnicas para a gente poder estudar e entender a Bíblia da forma que deveríamos. Vamos entendê-la agora? Você em casa também, eu vou pedir aqui para o pessoal repetir, e você repita em casa também, ok? A primeira dessas técnicas é o seguinte: todo texto que você lê, embora ele não tenha tanta informação assim, às vezes tem textos curtos que não tem tantas informações, mas se a gente se atentar a alguns pontos específicos daquele texto, que nós chamamos de detalhes, esses detalhes podem nos fazer viajar na história, entender o que essa história está contando para a gente. Então toda vez que você estudar a Bíblia, estudar um texto bíblico, o que você precisa fazer? Atentar-se aos detalhes. Vamos repetir comigo? Você em casa também repita com a gente. Quando você ler um texto bíblico, você precisa se atentar aos detalhes. Muito bem, pessoal que está afinado, você em casa também, né? A segunda técnica que a gente utiliza quando a gente vai estudar a Bíblia é o seguinte: toda vez que você estuda um texto, surgem questionamentos, é ou não é? Mas por que aconteceu isso? Por que fulano foi até aquele local? Por que ele falou essas palavras? E começam a surgir interrogações e dúvidas, e a gente começa a perguntar, né? E agora, como entender esse texto? Toda vez que surgir um questionamento para você, querido, querida, você precisa fazer uma coisa muito simples: volta para o texto e pergunta para ele. Pergunte ao texto aquilo que você quiser saber, e ele vai te responder. Então qual é a segunda técnica que nós precisamos utilizar? Toda vez que surgir um questionamento em nossa mente, a respeito daquilo que a gente leu, volte e pergunte ao... Agora foi fraquinho, né? A primeira foi melhor. Volte e pergunte ao... Agora melhorou. Você em casa também está falando bem forte aí, né? A terceira técnica que nós precisamos entender para estudarmos, aprendermos e para que aquele texto nunca saia da nossa mente, o aprendizado daquele texto nunca saia da nossa mente, é o seguinte: vocês se lembram, acabei de falar aqui, que toda vez que a gente é criança, a gente gosta de ouvir histórias, não é? A gente, quando criança, gosta muito de histórias, e essas histórias, por incrível que pareça, elas não se apagam da nossa mente. Quem é que se lembra o que comeu na semana passada? O almoço do sábado passado. Você se lembra, Clarissa? Difícil de lembrar, né? Tem que buscar bastante na memória para se lembrar.
Tem coisas do dia a dia que acontecem com a gente e a gente acaba se esquecendo. São coisas rotineiras, coisas às vezes que nem são tão importantes e acabam saindo da nossa mente. Mas, se eu perguntasse a você agora, se você se lembra de alguma história que ouviu quando era criança, não importa a idade que você tenha, eu tenho certeza que você vai se lembrar de pelo menos uma. É ou não é? É assim mesmo. Isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que aconteceu com você também. Sabe por que isso acontece? Porque a criança tem uma habilidade que nós vamos perdendo de acordo com o tempo. Os anos vão se passando e nós vamos perdendo uma habilidade que toda criança tem. Que habilidade é essa? Uma coisa chamada imaginação. Imaginação. A criança tem uma habilidade incrível chamada imaginação. Como que isso funciona? Quando você está contando uma história, a criança começa a imaginar, como se ela estivesse vendo as cenas daquelas palavras que ela está ouvindo. É assim que funciona. E quando nós estudamos um texto bíblico, a mesma coisa nós devemos fazer. Você está lendo lá sobre uma história, e essa história precisa fazer com que as cenas apareçam na sua mente. E você precisa se utilizar dessa habilidade da criança, que você tinha ainda quando criança, e usar o poder da imaginação. Ok? Ficou fácil? 3 técnicas para a gente estudar a Bíblia. Então vamos nos lembrar delas. Primeira, quando você ler um texto, atente-se aos... Já foi melhor, hein, gente? Você em casa está falando mais alto aí, né, gente? Vamos tentar então? Toda vez que você ler um texto, atente-se aos... Isso, atente-se aos detalhes. Quando você tiver uma dúvida sobre aquele texto, você volta e pergunta ao texto. E a terceira, use sempre a sua imaginação. Não é para você ficar imaginando coisas diferentes não, tá, gente? É para usar a imaginação, para entender, visualizar aquilo que você está lendo. Vamos tentar usar essas 3 técnicas no texto que a gente tem agora? Abra sua Bíblia em Marcos, o capítulo 10. Você em casa também pode nos acompanhar abrindo a sua Bíblia ou acompanhando através da sua tela o texto de Marcos, o capítulo 10. É uma história muito bonita e muito conhecida de todos nós, inclusive as crianças já ouviram bastante na igreja, em casa, os pais que contam essas histórias para as crianças, as histórias sobre Jesus e seus milagres, e nós vamos então rever uma dessas histórias. Vamos tentar aplicar aqui as 3 técnicas que nós aprendemos, e ver como que nós conseguimos nos aprofundar ainda mais nas histórias e na mensagem que a Bíblia traz quando nós aplicamos essas 3 técnicas, ok? Marcos, o capítulo 10, o versículo 46 em diante. Todos encontraram? Marcos, o capítulo 10, o versículo 46 em diante. Vamos ler então? Acompanhem comigo. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele te chama. O versículo 50 diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. E então termina-se a história no versículo 52 dizendo: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Um texto pequeno, poucos versículos, que não tem tantas informações assim, mas vamos nos adentrar nesse texto da forma que nós entendemos ali. Primeira coisa, a história está falando sobre quem? Um cego, e o seu nome era Bartimeu. Será que esse era realmente o seu nome? Sim ou não? Não era o seu nome. Bartimeu, o que significava a palavra Bartimeu? Em aramaico, esse prefixo bar significava filho de. E, prosseguindo, Timeu
significava filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Possivelmente, essa palavra Timeu, esse nome Timeu, fosse uma abreviação do nome Timóteo. Possivelmente. Mas o que significava todo esse início da história? O que significava? Que ele não tinha o seu nome citado na história. Ele era lembrado apenas pelo nome do seu pai. Bartimeu. Nem o seu nome era lembrado. Como era a rotina e a vida de Bartimeu? Segundo a história, ele vivia à beira do caminho. E ao estar à beira do caminho, ele tinha uma atividade apenas. Qual era a sua atividade? Ele não tinha um trabalho, ele não tinha reconhecimento social. O que ele tinha para fazer? Ele era um mendigo, e ele recolhia, pedia esmolas. Qual era então a rotina de Bartimeu? Ele provavelmente dormia próximo dali, porque por não enxergar, ele não podia ir muito longe. Então Bartimeu ia dormir, e todo dia pela manhã, ele ia até aquele local que já era de costume, à beira do caminho, à beira da estrada. Bartimeu então chegava àquele ponto específico, se assentava ali na sarjeta, não é assim? Ficava à beira do caminho, e ali ele ficava clamando por esmolas. Quando as pessoas se compadeciam dele, iam lá e colocavam, quem sabe, alguma moedinha na sua latinha, ou até mesmo ali naquele espaço da sua capa. E Bartimeu vivia assim dia e noite. Ia dormir, acordava, ia para a beira da estrada. Não tinha perspectiva. Ele não poderia melhorar a sua vida em nada, porque ele não tinha opções em sua vida. Bartimeu então tinha uma rotina em que ele todos os dias fazia a mesma coisa e não tinha esperança. Imagine só, há pessoas hoje em dia, que assim como Bartimeu, dormem pela noite, acordam pela manhã, e quando olham para a sua vida, não veem expectativa alguma. Há pessoas assim hoje. Há pessoas que dariam tudo por uma transformação de vida, mas a rotina da sua vida, todos os dias é a mesma. Que rotina é essa? Acordei, e agora? O que eu farei? Bartimeu vivia assim. E lá um dia de sua vida, quando ele estava à beira do caminho assentado, ele começa a ouvir algo um pouco diferente. Para aí, tem alguma coisa acontecendo? E ao longe ele ouve um burburinho, risadas, pessoas cantando, pessoas falando, e começa aquilo a chegar mais próximo dele, aquele som começa a chegar mais próximo, cada vez mais próximo, e ele começa a perceber que tem alguma coisa muito diferente acontecendo ali naquele caminho. Depois de alguns minutos, Bartimeu pôde perceber que aquele som era o som de uma grande multidão. E parece que aquela multidão estava feliz, estava alegre, uns sorriam, outros conversavam e perguntavam as coisas. Bartimeu ficou ali curioso para saber o que estava acontecendo. E ele começa a perguntar às pessoas que passavam: ei, o que está acontecendo aí? Que barulho é esse? Quem que está passando? Está acontecendo alguma coisa diferente? E finalmente alguém para e fala assim: olha, isso aqui é uma grande multidão, e essa multidão está seguindo uma pessoa muito importante. Está seguindo Jesus de Nazaré. Sabe, Jesus de Nazaré, ele falando com Bartimeu, sabe Jesus de Nazaré, aquele que fez milagres, curou o coxo, aquele que tem palavras incríveis que transformam as vidas das pessoas. E começou a falar um pouco de Jesus, e Bartimeu pôde perceber quem era Jesus. E aí começam a surgir alguns detalhes importantes da história para a gente. A primeira coisa, ele pôde perceber que Jesus era a sua única oportunidade. Surgiu a maior oportunidade da sua vida, e o nome dessa oportunidade era Jesus. Sabe, queridos, eu imagino o coração de Bartimeu, ele pensando: gente, eu estou aqui dia e noite, a minha vida é a mesma, não tenho esperança de nada. Mas agora surgiu a oportunidade da minha vida, alguém que pode transformar a minha vida, alguém que pode me curar. E então ele percebeu que aquela talvez seria a única oportunidade da sua vida. Jesus passando pela estrada da sua vida. Bartimeu então percebe que ele não podia perder tempo. Algumas pessoas perdem tempo, não é verdade? Perdem a grande oportunidade.
A grande oportunidade da vida é Jesus. Perdemos tempo com coisas tão corriqueiras, coisas vãs que não acrescentam em nada em nossa vida. Não é verdade? Às vezes temos problemas com pessoas da nossa família, com a nossa esposa, com o esposo, com os filhos, às vezes por nada. Vocês já perceberam que os maiores problemas da nossa vida são por coisas insignificantes? Que a gente briga? É ou não é? Problemas entre amigos, problemas entre religiosos, problemas entre familiares, sempre são coisas às vezes insignificantes. Bartimeu pôde perceber que ele não perderia tempo. Se ele perdesse tempo, talvez nunca mais ele visse Jesus passando, ou ouvisse Jesus passando pela estrada de sua vida. Sabe, queridos, esse é o momento de aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá. Bartimeu não ficou parado, e ele começa a fazer algo. Se ele não podia ver e chegar até Jesus, ele começa a fazer algo. Ele pensou assim: eu não tenho visão, mas eu tenho pulmão, né, João? Eu tenho pulmão. E começa Bartimeu então a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Parece que a cada segundo ele gritava mais alto, e as pessoas na multidão começaram a ficar incomodadas. Sabe aquele cara chato que começa a falar e não parar mais? Bartimeu fez isso. Sabe aquela criança que vence a gente pelo cansaço às vezes, né? Fica insistindo, aí a mãe vai lá e não aguenta mais e dá o que a criança quer. Assim, Bartimeu fez mais ou menos isso. E ele começou a gritar desesperadamente, e começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E começa a gritar, e as pessoas começaram a ficar incomodadas, e falaram: ei, fique quieto, você está incomodando, você está atrapalhando, a gente não consegue nem ouvir Jesus falando com esses gritos seus. Mas Bartimeu não deu nem ideia para o que eles falavam, não deu ouvidos para eles, e continuou gritando, até que os seus gritos começaram a chamar a atenção de Jesus. O clamor de Bartimeu chamou a atenção de Jesus, e fez com que aqueles passos que Jesus estava dando para dentro da cidade de Jericó se parassem. Bartimeu fez com que Jesus parasse. Por que Bartimeu fez isso? Como que Bartimeu fez isso? Porque Bartimeu clamou ao Senhor. Há tanta gente por aí que reclama da vida, não é? Porque eu não tenho um carro, eu preciso de um carro. Eu não tenho uma casa, minha casa está velha. Eu preciso reformar a minha casa. Eu preciso de um emprego, eu estou desempregado. Meu salário é muito baixo, eu preciso melhorar o meu salário. As pessoas começam a reclamar, a questionar a vida, e a reclamar de tudo que acontece na vida deles, de todos os seus problemas, os seus percalços, e começam a reclamar das coisas, da sua realidade, da sua vida. Mas se esquece de que reclamação não muda a vida de ninguém, né, Júnior? Reclamação não muda a vida de ninguém. E Bartimeu, ele fez algo que nos ensina, uma lição que nos ensina, que não devemos reclamar mais da nossa vida. Não devemos olhar aquilo que nos falta, aquilo que precisamos, mas devemos clamar ao Senhor para que Ele faça a sua vontade em nossa vida. Queridos, Bartimeu então, depois de tantos gritos, depois de tanto clamor, ele consegue fazer com que Jesus volte os seus olhos para ele. Sabe, hoje é tempo de nós clamarmos a Deus. Estamos passando por esse período tão difícil, um período que as pessoas precisam ficar mais distantes. Quantos hoje não pagariam um preço muito alto para dar um abraço em alguém? Não é verdade? E às vezes não dávamos valor a isso. Bartimeu, ele clamou ao Senhor com todas as suas forças. Essa história nos ensina que precisamos clamar ao Senhor com todas as nossas forças. Mas a história não para por aí. Não adianta você clamar a Deus e continuar sentado aí no banco. Não adianta você clamar a Deus e ficar parado em sua casa, sem atitude alguma. E quando nós clamamos, é necessário que tenhamos também uma atitude.
Qual foi a atitude de Bartimeu? Quando Jesus diz assim: quem é que está chamando? Quem está chamando pelo meu nome? E alguém disse: olha, é um cego, Bartimeu, um mendigo, está lá jogado na beira do caminho. E Jesus disse: chamai-o até mim. Bartimeu não ouviu isso, continuou gritando, até que alguém foi até ele e falou: Bartimeu, pode parar de gritar, o mestre já te ouviu, e ele te chama, vai se encontrar com ele. Qual foi a atitude de Bartimeu? Ele lançou fora a sua capa, jogou a sua capa para o alto e saiu correndo, quem sabe batendo em um, batendo em outro, meio que sem rumo, até que o encaminharam até Jesus. Queridos, aquela capa representava para Bartimeu a situação de vida em que ele se encontrava. Um miserável, um mendigo, que precisava e não tinha, que clamava, mas não recebia. Aquela pessoa que estava pela beira do caminho, jogada, sem valor algum, sem reconhecimento algum, e quem sabe ninguém o amava. Ele estava ali por muitos anos. A atitude de Bartimeu foi jogar a sua capa, que o identificava como aquele que ainda não tinha se encontrado com Jesus. Quem sabe aquela capa para mim e para você hoje pode ser o nosso emprego que nos atrapalha a se encontrar com Jesus. Quem sabe aquela capa hoje seja algum hábito que você tenha que te atrapalha em se encontrar com Jesus. Quem sabe aquela capa seja um relacionamento que não é um relacionamento saudável que você tenha e você precisa jogar essa capa fora. Eu não sei, cada um tem a sua particularidade, mas Jesus sabe na sua vida o que é a capa que está te atrapalhando a ter um encontro com Cristo. Jogue fora tudo que te atrapalha, que te afaste de Deus. Bartimeu jogou aquela capa fora e foi correndo ao encontro de Jesus. A grande oportunidade da sua vida. Ao chegar perto de Jesus, Jesus olha para ele e faz a pergunta do dia. Qual era a pergunta? O que queres que eu te faça? Quando a gente passa lendo esse texto rapidamente, parece que não tem muita informação, é uma coisa simples, né? Ou até mesmo a gente pergunta assim: por que Jesus fez essa pergunta para ele? Tão óbvio. O camarada era cego, ele queria a cura, ele queria enxergar. Mas Jesus, com palavras simples, ele nos mostra algo muito profundo. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando isso para você também hoje. O que queres que eu te faça? Queridos, Bartimeu podia ter pedido qualquer coisa ali naquela hora, né? Podia ter pedido uma esmola, não é assim? Bartimeu poderia ter pedido uma esmola. Eu quero uma esmola bem grande, que aí eu não vou ficar tantos dias aqui, né? Pedindo esmolas na beira do caminho. Mas, queridos, Bartimeu pediu algo muito importante. E quando nós lemos essa história, parece que pedir para ver de novo é algo óbvio e algo simples. Mas ao final do texto de hoje, ao final da mensagem de hoje, vamos entender a profundidade da escolha e da resposta de Bartimeu. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Temos algumas coisas importantes que nos chamam a atenção nesse momento. Jesus perguntou aquilo a Bartimeu, porque a partir do momento em que Bartimeu fizesse a sua escolha e dissesse: eu quero ver, viriam consequências depois do que ele pediu. Que consequências eram essas? Até então as pessoas tinham pena de Bartimeu e davam esmolas para ele. Até então as pessoas tinham pena de Bartimeu e quem sabe davam um prato de comida para ele. Mas a partir do momento em que Bartimeu fosse curado, que ele recebesse aquele milagre, Bartimeu agora teria que trabalhar. Ele veria o outro lado da moeda. Ele teria consequências daquela bênção que Deus daria a ele. Que consequências eram essas? Agora ele teria que se sustentar. Ninguém ia dar mais esmola para ele, não. Ninguém ia ter pena dele mais.
Bartimeu agora, quem sabe, velho, adulto, não poderia mais trabalhar, ou quem sabe conseguir um emprego, ele não tinha bens. O que Bartimeu faria? O tema da mensagem de hoje é cuidado, Deus pode atender o seu pedido. Na Bíblia nós temos diversas histórias que contam sobre pessoas que pediram algo a Deus e Deus as concedeu. O rei Ezequias estava muito doente, estava perto de morrer, e aí Deus disse para ele: olha, o seu tempo já acabou, mas ele pediu mais tempo. Ele pediu tanto a Deus que Deus o concedeu, e depois ele teve problemas. Israel, depois que saiu do Egito, estava cansado de comer a comida que Deus estava dando, né? Reclamou o tempo todo, e disse assim: eu não aguento mais comer maná, essa comida é ruim, não aguento mais, eu quero comer carne. E clamou tanto a Deus, que Deus atendeu o pedido do povo de Israel. Comeram aquela carne, muitas vezes a carne, em alguns momentos ali, depois de muito tempo passado, a carne se estragou, eles comeram assim mesmo, e muitos passaram mal, ficaram doentes, e até outros morreram. Salomão, quando Deus disse assim: o que você quer de mim? O que Salomão escolheu? Sabedoria. Deus faz essa pergunta para muita gente, e Ele essa manhã está fazendo essa pergunta para mim e para você também. Filho, o que você quer que eu faça por você? Às vezes pedimos coisas a Deus como se fosse uma esmola, né? Bartimeu poderia ter pedido uma esmola naquele momento, só que uma esmola não resolveria o seu problema. No outro dia, ele teria o mesmo problema. Às vezes clamamos a Deus por coisas tão triviais, coisas tão sem importância, mas que a gente dá tanta importância, que vão resolver o nosso problema por algum momento, mas não serão a solução para o problema da nossa vida. Pare de pedir esmolas a Deus. Peça algo que vai mudar a sua vida completamente e eternamente. As pessoas que receberam os milagres, hoje não existem mais. Sua vida foi resolvida, mas eles morreram. O tempo passou e eles morreram. Não resolveu sua vida para sempre. E às vezes nós pedimos esmolas a Deus. E finalmente, queridos, quando Jesus faz a pergunta, Bartimeu disse: Senhor, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Queridos, essa resposta foi muito mais profunda do que parece. Quando Bartimeu diz assim: Senhor, que eu torne a ver, significa que Bartimeu não queria mais viver na escuridão, não só a escuridão física, mas também a sua escuridão espiritual. Uma escuridão onde ele não tinha esperança, uma escuridão onde ele não sabia o que ia acontecer amanhã com ele. Ele não tinha previsão de melhora na sua vida. Mas esse que eu volte a ver, significava que ele queria sair da zona da escuridão onde ele se encontrava, queria sair das trevas, e quando ele abrisse os seus olhos, ele veria a luz. Esse foi o pedido máximo que Bartimeu poderia fazer. Ele aproveitou a única oportunidade da sua vida, e pediu a coisa mais importante de sua vida: que eu torne a ver. E Jesus disse então: filho, a tua fé te salvou, torne a ver. E Bartimeu então voltou a ver. E agora, finalmente, podemos entender o pedido de Bartimeu. O último versículo que lemos, o versículo 52. Acompanhe mais uma vez. Diz assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E qual foi a opção de Bartimeu? Qual foi a ação de Bartimeu? E seguia a Jesus. Bartimeu poderia ter pedido assim: Senhor, que eu torne a ver. E quem sabe ele ia conseguir uma esposa, quem sabe ele ia tentar algum trabalho,
Quem sabe ele ia tentar construir uma casa para ele, eu não sei. Mas a opção da vida de Bartimeu foi seguir a Jesus. O maior milagre dessa história não foi a visão de Bartimeu restaurada. O maior milagre dessa história não foi Bartimeu voltando a ver. Mas o maior milagre da vida de Bartimeu foi um encontro com Cristo. E esse encontro foi tão intenso que ele deixou tudo de lado. Jogou sua capa fora, deixou, quem sabe, as moedas que tinha recebido de esmola, o prato de comida que tinha recebido para aquele dia, e seguiu a Cristo. Essa foi a escolha de Bartimeu. Queridos, temos à nossa frente hoje a oportunidade que Deus nos dá, que é o maior milagre que a Bíblia especifica para nós. O maior milagre de todos é um encontro com Cristo, uma vida transformada. Jesus pergunta para você hoje: o que você quer que eu faça? Qual o seu desejo nessa manhã? Você está preparado para receber essa bênção? Está preparado para arcar com as consequências dessa bênção e com as manutenções dela? Está preparado para receber o maior de todos os milagres, um encontro com Cristo? Jesus pode estar passando nesse momento na estrada da sua vida. Bartimeu teve Jesus passando pela estrada de sua vida. E nesse momento, quem sabe, Jesus está passando pela estrada da tua vida também. O que você vai fazer? O que você vai pedir a Deus? Nesse momento de reflexão, gostaria que você fechasse os seus olhos e conversasse com Deus. Dissesse para Ele o que você quer que Ele faça em sua vida. O maior de todos os milagres está para acontecer. É o seu encontro com Cristo. Vamos ouvir uma música agora. Enquanto você ouve a letra dessa música, as palavras dessa música, converse com Deus. Fale com Ele o que é importante para você. Coloque nas mãos de Deus a maior de todas as oportunidades da sua vida. Amanhã você não sabe o que vai acontecer. Podemos estar vivos, podemos não estar vivos amanhã. Mas uma coisa você pode ter a certeza, que a oportunidade é hoje. Você em casa, feche também os seus olhos. Entenda o que Deus está perguntando para você essa manhã. O que você quer que eu faça em sua vida? Quando meus esforços não valem nada, sinto que já fracassei. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. Deixe Jesus passar pelo caminho da sua vida nessa manhã. Corre perigo, sinto que não há solução. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em aflição, posso voltar a ver.
Ele cuida de mim. Seu amor é maior que esse mundo atroz. Ele é Jesus. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer, e mesmo cego em aflição posso voltar. Cante comigo. O seu olhar, olhar de mansidão, me faz querer vencer. E mesmo cego, em meio à aflição, eu posso então voltar a ver. Qual é o seu pedido para hoje? O que você tem a pedir para Deus? Vamos fechar os nossos olhos? Você em casa, feche os seus olhos também. Querido Deus, tantas coisas aprendemos com essa história de hoje. Aprendemos que precisamos ouvir quando o Senhor passa pelo caminho da nossa vida. Precisamos entender que a oportunidade da nossa vida é agora e que talvez nunca mais a tenhamos. Precisamos entender que ao clamarmos a Ti, o Senhor ouve a nossa oração. Ajuda-nos, Senhor, a clamar a Ti todos os dias. Senhor, muitas vezes pedimos coisas triviais, coisas do dia a dia, mas nos esquecemos do maior de todos os pedidos. Que voltemos a ver. Não ver fisicamente, mas ver espiritualmente. Ver a luz e sair das trevas. Ver a Tua face e deixar tudo aquilo que passou em nossa vida para trás. Ajuda-nos a jogar a nossa capa, a capa da identidade de pecadores, de miseráveis. Ajuda-nos a lançá-la fora e nesse momento assumir as vestes que o Senhor nos prometeu no livro do Apocalipse. E como Bartimeu, ajuda-nos a entender que precisamos voltar a ver para Te seguir e ter um encontro verdadeiro contigo. Dê-nos essa oportunidade nessa manhã, Senhor, e ouça a nossa oração. Dê-nos a certeza de que o Senhor transformará a nossa vida nesse momento. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Abençoe sua vida e abençoe a sua família. Amém.